os inscritos. Hoje são dia 26 de fevereiro, domingo. Brasil, democracia onde? É a pergunta que eu faço na capa do vídeo aí. Vocês estão vendo aí, tio do Zap, tia do Zap, pessoal que está vendo aí, a foto, 6 fotos que eu coloquei aí. Primeiro, um militar beijando os pés do Nine, uma botina apertando a cabeça de alguém contra o solo, o povo preso pelo exército lá em frente à Polícia Federal, lá, e o pessoal abandonando o acampamento em frente ao QG do exército, e um cordão de policiais ali, né? Então, meus amigos, é o seguinte, se você não acordou ou pensa que nós vivemos numa democracia, numa república democrática, você está redondamente enganado. Basta a gente reviver os últimos 4 anos do governo Bolsonaro, o inferno que foi ele enfrentar toda aquela esquerda para fazer um governo minimamente possível para conduzir o país de modo que a roubalheira e a economia permanecesse sob controle, né, equilibrada, mas a oposição ferrenha que ele enfrentou tinha parlamentares de esquerda, como um certo senador saltitante, que governavam através do STF. Todos os dias tudo era judicializado, tudo era contestado, bloqueado, sabotado, obstruído. Nenhum projeto, nenhuma medida provisória, nenhum decreto passava. E se ele passasse na Câmara ou no Senado, caía no STF. E no STF ele era derrubado. Tudo era inconstitucional. Engraçado que agora é tudo certo, agora é tudo constitucional, agora nada é antidemocrático, nada, tudo é certinho, tudo é democrático. Eles usam essa palavra, me desculpe o termo, é uma palavra prostituída, democracia, para impor o autoritarismo do lulopetismo. E com apoio irrestrito das Supremas Cortes, STF, TSE, STJ, o TCU, tudo mais. Então, meus amigos, nós temos aí, não podemos esquecer, temos ainda cerca de 1000 presos políticos, todos aqueles do dia 8 de janeiro e mais os anteriores, aqueles que tinham sido presos antes por atos antidemocráticos, fake news, ou por terem criticado as instituições, ou coisa assim. São perseguições ideológicas, são perseguições políticas, todo mundo sabe. Então, os direitos, liberdades e garantias constitucionais que nós tivemos após isso, essa queda exponencial que a gente tem aí do combate às drogas, a perseguição implacável contra a direita e os opositores ou os críticos da esquerda, os abusos que a Suprema Corte vem fazendo contra a população, medidas que favorecem a impunidade, o revanchismo, o discurso de ódio contra nós, a volta de todos os que roubaram a nação, que montaram esquemas de corrupção, e agora, com essa frouxidão das leis aí, contra a corrupção e a criminalidade, o apoio que eles estão dando a regimes autoritários aí, regimes totalitários como Cuba, Nicarágua, Venezuela, até Argentina agora. Então, pessoal, e a volta dos gastos bilionários que o governo faz com publicidade governamental para manter a mídia militante, né, esquerdizada aí, calada, com a boquinha bem fechadinha, né? Tudo isso não é por acaso. E a direita tem que aprender muito com a esquerda. Se o pessoal se espelhar, olhar o que eles fizeram e fizer igual, nós estamos com a batalha ganha. Viram que a revista Isto É dessa semana publicou aí? Dá nojo até. Publicou fotos do Lula, um helicóptero sobrevoando o litoral paulista, lá onde houve aquela tragédia lá das enchentes, das chuvas, né? E dizendo assim que o líder voltou para resolver os problemas da nação, como se São Paulo não tivesse um governador que está lá 24 horas, mudou até o gabinete dele, e está fazendo de tudo para socorrer a população, para recuperar as moradias das pessoas, para levar alimentação, levar conforto para aquelas pessoas que perderam tudo. Não é um cara que dá 2 milhões que vai resolver o problema. 2 milhões estão gastando de combustível de aeronave para fazer fotografia lá e aparecer nos jornais. Bom, mas isso é outro assunto. Pessoal, a minha mãe dizia, dos males o menor. Essa traição que os generais fizeram conosco aí, nos deu uma grande lição. Serviu de lição para sempre. Porque já pensaram se por acaso houvesse digamos assim, uma revolução palaciana, uma quartelada ou um golpe, como eles dizem, para tirar esses comunistas do poder? Poderia desencadear em uma ditadura igual ou ainda pior, como já aconteceu, né? A gente sabe. Então, uma luta contra uma ditadura
contra um sistema que está estabelecido aí há anos, exige uma grande estratégia, uma grande organização, com lideranças. Não é simplesmente retirar do poder um ditador, né, mas instalar aos poucos um sistema democrático tem que fazer. É a fim de tornar possível ou impossível a acessão ou o retorno dessa ditadura ao poder, um contragolpe, digamos assim. Então a democracia exige participação total do povo, o que não está acontecendo. E o melhor exemplo disso foi na Polônia dos anos 80, que eles levaram uma década criando sindicatos como Solidariedade, que acabou dominando os outros sindicatos comunistas, e aos poucos eles foram mudando a mentalidade da população para reagir contra a ditadura. Sim, se bem que eles tinham auxílio de um grande líder que foi o Papa João Paulo II. Então, no caso de hoje, meus amigos, a única saída realmente para nós é essa CPMI ir à frente. A CPMI para esclarecer os vandalismos dos atos do dia 8 de janeiro. Então, a liberação dos patriotas que estão presos, isso é imprescindível. E a punição daqueles que realmente depredaram os prédios públicos, pagos ou não, agindo como verdadeiros esquerdistas vândalos, né? Destruindo patrimônio público. Que culpa tem o prédio lá do STF, ou do Senado, ou do Congresso, se lá trabalham pessoas que estão lá porque foram colocados lá, né? Para ferrar o povo, né? E defender o comunismo, defender a esquerda. E o prédio do STF, por exemplo, o STF é uma instituição, né? E não tem culpa da atitude dos membros que lá estão, que poderiam ter sido tirados de lá pelo Senado, se assim eles quisessem, né? Mas não foram tirados. Portanto, nós temos que dar apoio agora, apoio assim, incondicional a todos esses parlamentares de direita que se elegerem em 22 e fazer com que eles ocupem a tribuna todos os dias. Chega lá, já se inscreve na tribuna para falar seus 5 minutos. Pode falar de qualquer coisa, mas tem que falar os objetivos da direita lá. E judicializar tudo que for contrário aos projetos, ou projeto antidemocrático, contrário às pautas conservadoras, como faz a esquerda. Então, eles têm que se mirar no exemplo, por exemplo, do senador saltitante, aquele que ou aqueles pessoal do PSOL, do PT, do PDT, do PCdoB, PSB, esse pessoal que ajuizava tudo. E eles têm gabinetes montados com dezenas de advogados em seus gabinetes para ajuizar tudo, para contestar tudo e para viver nos tribunais do primeiro grau ao quarto grau, não interessa, ajuizando tudo para fazer as coisas como eles querem. E derrubando pautas e encaixando as pautas minoritárias como eles querem, as pautas identitárias. Então, meus amigos, todo mundo sabe que o Nine, o Flávio Dino, o Alckmin, os generais, a Marina Silva, a Globo e os jornais de esquerda aí eles sabem que aqueles sindicalistas envolvidos que invadiram Brasília lá, eles sabem quem são, sabem quem pagou, sabem tudo. Então eles estão com medo por causa disso. Eles estão fazendo de tudo para boicotar essa CPMI. E agora que nós queremos ver se vai ter alguma autoridade que honre as calças e não faça iguais aos generais do EB. Que, para menos mal, essas pragas não vão assumir mais cargo nenhum no governo, porque realmente já vimos que os caras não têm coragem. Enquanto isso, pessoal, o Flávio Dino está fazendo cortina de fumaça e preocupado em extraditar o jornalista Alan dos Santos. E eu pergunto a vocês, exijo que coloquem uma resposta ali. Qual é o crime do Alan dos Santos? Qual é o crime do Oswaldo Eustáquio? Qual é o crime do Paulo Figueiredo? Qual é o crime dos jornalistas que falam dessa ditadura aí? Não tem, eles querem perseguir o cara porque o cara sabe muita coisa e ficou muita coisa no ar aí que ele está largando lá para o mundo inteiro saber. Meus amigos, por favor, inscrevam-se no meu canal, César Ramos Extravox, né? É muito importante que vocês acionem o sininho ali para o canal crescer, que eu vou fornecer para vocês literatura, filmes, vídeos para vocês verem e se atualizarem. Hoje eu vou indicar esse livrinho aqui, ó, pessoal. É um livrinho pequenininho, né, chamado Ópio do Povo. Foi escrito pelo Monsenhor Fulton Shell, bispo de Nova York, lá pelos anos 60, isso aqui. Mas é um livrinho de 40 páginas que você lê em 2 horas e você fica bem atualizado sobre o que é o marxismo, sobre o que é, por que os comunistas têm tanto ódio das religiões cristãs. Se você não é cristão, se você é evangélico, é luterano ou espírita, não interessa, eles odeiam cristãos. Cristão porque enquanto existir cristianismo, o comunismo não se sente à vontade para se instalar.
é uma barreira. São coisas antagônicas. E o filme, pessoal, vou deixar um filme aqui para vocês, que eu já várias vezes já indiquei, eu já vi várias vezes. Cada vez que a gente vê esse filme, a gente aprende alguma coisa. O nome do filme é Salvação de um Continente. Tá aí o link, é só entrar para você ver. É a história da Polônia e do Papa João Paulo II, que era polonês. Ele conseguiu libertar, lá no leste europeu, 22 países do comunismo. E isso em pouco mais de uma década. Ele foi derrubando um por um. E a Polônia foi o mais emblemático, porque era um país grande e tinha um comunismo lá de 40 anos, uma ditadura feroz lá. E eles conseguiram derrubar. Mas tudo assim, tudo na base da resistência, tudo pacificamente, sem grandes enfrentamentos e com muita inteligência. E doutrinando, fazendo as pessoas entender que o comunismo não leva a nada. O comunismo é uma ideologia assassina, não deu certo em lugar nenhum do mundo e eles querem implantar a goela abaixo, porque o comunismo é coisa de vagabundo que quer tomar as coisas dos outros e se dá bem. Né? Só os líderes ficam ricos e 99% da população fica na miséria, apanhando, como vocês estão vendo aí na capa, com a bota apertando a cabeça de vocês contra o solo. Bom domingo a todos, até amanhã.